Bem, minha tarefa aqui é falar sobre os organismos de política para as mulheres, né? O que alguns chamam de OPMs, né? Esses organismos são os organismos que hoje assumem, né, o papel de gestor, né, da política pública em seus diferentes níveis, né? Seja municipal, estadual ou nacional, né, ou federal. E para a gente é importante, porque foi muito bom ouvir as colegas da mesa anterior, porque elas trazem, elas vão recompondo a história da construção do Conselho, e não é possível pensar a construção da política para as mulheres no Brasil, das políticas para as mulheres, deslocada desse movimento, né? Eu estava pensando esses dias, eu falei, eu vou iniciar a minha fala, primeiro, parabenizando a França por ter aprovado uma lei que reconhece o direito constitucional das mulheres ao aborto, né? Estado, primeiro mundo, né? Capitalismo desenvolvido, nós estamos num país periférico. Mas, assim, qual é o significado disso? O reconhecimento desse direito constitucional tem exatamente com aquilo que vocês colocaram anteriormente. A política pública, ela não pode ficar refém dos interesses eleitorais, religiosos, né? Da posição pessoal, ou do gestor, ou do prefeito, ou do governador, ou do parlamento. Por isso, a importância da Constituição, da construção de políticas de Estado e não de governo. Não quero dizer que as políticas de governo elas não sejam importantes. No entanto, quando você incorpora, né, abraça como política de Estado, não é que não interfira no processo de condução da política a posição daquele gestor, né? Não estou dizendo isso. Mas ele não pode não reconhecer ou ignorar, porque aquilo está posto como uma obrigação legal. Então, as mulheres francesas, olha o paradoxo que envolve a França. A França foi o berço da Revolução Burguesa. Lembram? 1789 a 1799, 10 anos de luta, né? Da Revolução Burguesa. As mulheres francesas, elas foram conquistar o direito ao voto depois que nós conquistamos, em 1945. Né? Quando vocês falavam sobre a postura do parlamento, me reportei também àquela experiência, porque a Olympe de Gouges, né, que é uma reconhecida, né, uma referência internacional pela luta, né, dos direitos da mulher, Olympe de Gouges, né, ela foi aquela mulher que elaborou, né, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em contraposição, né, à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francês. Ela elabora aquela carta protestando, né, contra o não reconhecimento dos direitos políticos das mulheres naquele momento, né? Ela protesta e ela vai ser morta, né? Vai ser degolada por agentes que compõem o Estado moderno francês revolucionário, né? Que é resultante de um processo revolucionário. Então, para as mulheres, pensando um pouco esse processo histórico na França, as mulheres hoje francesas conquistarem isso, né? Instituírem isso, garantirem isso numa Constituição, é um avanço tremendo. E nós, no Brasil, hoje, lutamos para não retroceder aos anos 40 da década do século passado. Porque hoje nós corremos o risco de perder o direito ao aborto nos casos permitidos por lei, né, que nós sabemos que são aqueles 3 casos amplamente conhecidos. E, lamentavelmente, a gente falava isso agora ali no intervalo,
né, uma Câmara Municipal hoje aprovou o Dia do Homem, né, como resposta ao Dia Internacional das Mulheres, né? A gente falava, isso é uma contra-reação, né? Por quê? Porque incomoda muito o avanço das mulheres. Incomoda muito. Eu não sou tão, né? Mas eu diria assim, tão idosa, né? Eu tenho 63 anos, mas eu me lembro da polêmica em torno da discussão do divórcio, em 1977. Foi, né, para o campo religioso, e olha, né, igrejas eram contra, independente, né, da matriz aqui religiosa, eram contra, né, porque isso vai destroçar a família, isso vai e tal. Mas não se discutia a condição da mulher em relações familiares, onde homens tinham 2 ou 3 parceiras, concubinas, né, não se discutia isso. Mas a ideia era que as mulheres, né, que isso ia fragilizar, ia comprometer a família e não podia ser aprovado o aborto. Conseguimos a aprovação do divórcio. Hoje, o debate é em torno do aborto. Aí ele ganha, né, vai para a discussão moral, a discussão religiosa, e não se discute por que mulheres no Brasil morrem em decorrência do aborto. Por que mulheres negras no Brasil são as que mais morrem em decorrência do aborto? Então, ganha um verniz moral e religioso para manter as mulheres numa condição subordinada, aonde o Estado e a sociedade quer manter o controle sobre o corpo das mulheres. Quer dizer, nós representamos uma ameaça. Quando a gente vai falar, né, a gente pensa um pouco, né, as colegas falaram do retrocesso das políticas sociais, das políticas para as mulheres, particularmente nos últimos 6 anos, qual é o que está posto como, eu diria, como algo dicotômico, contraditório? Se as mulheres avançam, isso destrói a família. Esse discurso ele é recorrente nas câmaras federais, nas câmaras municipais, no parlamento estadual, no Congresso Nacional. A ideia de que o nosso avanço, né, avançar e reconhecer os direitos das mulheres, coloca sob ameaça a família. É uma loucura isso, né? É uma loucura, quer dizer, é um paradoxo. Porque as mulheres, nós que estamos na família, que somos hoje expressivamente chefes de família, né? Que nós que nos responsabilizamos com a família, com a saúde da família, com a educação da família. Ou seja, se avançamos, como disse aqui a nossa companheira Edna, né? Também avança a família, mas se construiu uma falsa polarização de que o avanço da mulher é a derrota da família. E é um discurso onde não há meio termo, né? Você não consegue entrar, porque, como eu falei, ele vai para uma dimensão que parece que não há argumento racional que possibilite, né, você fazer com que as pessoas reflitam sobre isso. Então, assim, discutir política para as mulheres é extremamente importante, não só para as mulheres, mas para o conjunto social, para o conjunto da sociedade. Porque, na medida em que nós nos dignificamos como seres humanos e construímos a nossa cidadania no contexto de uma sociedade, de um Estado que promete cidadania aos seus, e nós, mulheres, ainda somos, né, freadas na construção da cidadania, isso nos coloca o quê? Isso compromete a nossa própria humanidade. Então, precisamos avançar, não podemos recuar. E as políticas para as mulheres, nós entendemos que elas são limitadas, que elas não vão resolver todas as contradições sociais, mas, historicamente, elas têm sido muito importantes.
Muito importantes. E quantas mulheres, é interessante, porque as novas gerações, muitas vezes, não conhecem a história das políticas para as mulheres e não sabem como essas políticas surgiram. Então, há um processo de naturalização, parece que elas estão dadas, né? O prefeito é legal, o governador é legal, o presidente é legal, então, as políticas, porque interessam a esses sujeitos. E não conhece a história, a luta incessante, né, de diferentes movimentos feministas, movimentos de mulheres por todo esse país. E que esses movimentos possibilitaram, né, no processo, na história, acumularmos forças para chegarmos, por exemplo, no ano de 2003 e implantar, né, começarmos a pensar as políticas para as mulheres como um sistema, né? Não mais de forma fragmentada, porque esse é o desafio, né? Então, assim, recuperando alguns eventos aqui, quando a gente pensa nos organismos de política para as mulheres, nos vem à cabeça secretarias de políticas para as mulheres, estaduais, municipais, né? Coordenadorias, departamentos que são os responsáveis pela gestão, pela condução da política nos diferentes níveis, né, de governo. Essas políticas, elas aparecem nos anos 2000, mas nós temos um processo anterior de longa luta, né, e muitos ensaios para que nós chegássemos com uma proposta mais conformada, mais elaborada. Então, quando as colegas falam sobre a história dos conselhos, né, particularmente do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, a gente fala das mulheres e de movimentos que foram protagonistas nesse processo. Então, por exemplo, quando eu penso o desenvolvimento dessas políticas no Brasil, é claro, eu não posso desconsiderar, por exemplo, os eventos internacionais. Né? Vamos lembrar lá a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação em 1979, um evento internacional, um movimento importante. Eu não posso desconsiderar a Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, que foi extremamente importante, lá entrou na pauta a violência contra a mulher. Não posso desconsiderar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que aconteceu em Pará. Não posso desconsiderar, e aqui eu tenho duas colegas que eu sei que estavam lá, na Conferência Mundial de Mulheres de Beijing, em 1995, Ivone e Edna participaram, né, da Conferência Mundial. Então, são eventos internacionais resultantes de um processo de organização dos movimentos feministas internacionais e que resultam nesse processo de articulação e que forjam a constituição de organismos internacionais. Então, isso influencia o nosso processo no Brasil? É óbvio que influencia. É óbvio que influencia. E que vão, obviamente, repercutir, né, na construção, na organização de movimentos e na implantação de diferentes organismos voltados para as mulheres. Mas, quando eu penso um pouco a história do Brasil, né, aí eu vou pensar como se a história tivesse começado na década de 2000. Não. Né? É sempre bom a gente se reportar à luta das mulheres dos que vieram antes de nós. E aí eu vou pensar nessas mulheres, desde o processo da escravidão, as mulheres negras, as mulheres que lutaram pelo sufrágio, pelo direito do sufrágio, né? Do direito ao voto no Brasil, as mulheres que lutaram pelo direito à educação. Eu nunca esqueço um texto que eu li da Eliette Safiotti, onde ela falava, nesse texto, que as mulheres brasileiras começaram a ter, né, os filhos da elite, né, colonial, iam para onde? Iam para a Europa estudar, né? Depois foram constituídas as escolas aqui. Mas as mulheres, elas só podiam acessar determinados
determinadas profissões. E eu me recordo que ela falava o seguinte: as mulheres só puderam acessar a faculdade ou a escola que na época era chamada os farmacêuticos, os boticários, quando os homens começaram a sair para poder fazer medicina. Ou seja, a gente ocupava o lugar vazio dos homens, né? Porque a gente só conseguia avançar dessa forma. Então, ela vai dizer, a luta para as mulheres terem acesso à educação é uma luta árdua e longa. Só que hoje, nós mulheres entramos na universidade, sentamos nos bancos da universidade, a parte na pós-graduação, e a gente sequer se lembra do movimento feminista. Às vezes, a gente fala, inclusive, mal do movimento feminista, desconhecendo o papel que esses movimentos tiveram na construção desses espaços, né, na ocupação desses espaços públicos pelas mulheres. Então, falar da política para as mulheres é falar das histórias das mulheres, dos processos de resistência que se construíram num processo muito longo no Brasil, né? Eu nunca posso esquecer, por exemplo, que quando, né, e é um debate que as feministas negras têm colocado para nós, feministas brancas, né, que se debruçam um pouco sobre a luta das mulheres, lembrem-se sempre, companheiras, que enquanto vocês lutavam pelo direito ao voto, nós lutávamos para ter direito mínimo ao trabalho, à vida, às condições, porque não éramos consideradas cidadãs, absolutamente. Então, a cidadania da mulher negra é um processo que ainda está em luta, em disputa, né? Por isso, a importância das ações afirmativas que reconhecem essa disparidade, né? E para reconhecer que essas mulheres precisam ter direito à educação, não é benesse do Estado, não é concessão, é um processo de reparação do Estado brasileiro. Então, e aí eu também penso, no processo de construção das políticas, quantas mulheres não tombaram para que essas políticas acontecessem, né? Por exemplo, a luta contra a violência, quantas mulheres não morreram, né? A gente sempre pega um caso que é muito emblemático, que é o da Ângela Diniz. Eu sempre troco Leila ou Ângela Diniz. A gente sempre pega o caso emblemático de uma socialite carioca, né? A gente sempre pega. Mas quantas mulheres não morreram? E quantas mulheres não morrem? Vocês viram ontem os dados de segurança pública, o Fórum de Segurança Pública? Uma mulher morre a cada 6 horas no Brasil. São 4 mulheres por dia. E, lamentavelmente, professora Laudelina, Centro-Oeste está liderando, está no ranking nacional. Nós já estivemos nesse ranking, tá? Então, assim, quantas mulheres não tombaram, né? Para que a gente pudesse também construir essas políticas. E aí, quando eu vou pensar, né, esse movimento histórico de construção dos organismos de políticas para as mulheres no Brasil, alguns eventos me vêm à cabeça. Além desses eventos internacionais que foram importantes e que as feministas brasileiras, né, também participaram desses eventos internacionais, também me reporto aos acontecimentos, aos eventos internos ao nosso país, né? As grandes marchas contra a violência, né? A construção, os SOS Mulher, né? Foi a primeira experiência de atenção às mulheres em situação de violência. E não foi realizado, não foi uma experiência conduzida pelo Estado, foi uma iniciativa de movimentos de mulheres no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, inclusive, os SOS Mulher, eles nos possibilitaram acumular experiência para que viessem as DEANs, né? Edna lembrou bem, a primeira DEAN, eu acho, salvo engano, foi em 85, 86. Agora, a primeira DEAN em São Paulo foi, eu acho que em março de 85, e a nossa foi em agosto de 86. Nós fomos a segunda delegacia
implantada no Brasil. Né? Depois vieram as casas-abrigo, né? Nós tivemos as casas-abrigos para atender as mulheres em situação de violência. Qual foi o desafio? Que se expressava naquele momento, que as iniciativas fragmentadas, elas vinham numa condição de desespero, né, para frear a violência contra as mulheres, mas elas eram insuficientes. Né? Era necessário pensar algo, a política de forma mais, eu diria, né, num sentido mais de totalidade, ou seja, de pensar as diferentes dimensões da vida social que são afetadas, violadas, né, das mulheres, e que a gente pudesse ter uma política mais ampla de enfrentamento a todas essas violações, né, dos direitos humanos, e que pediam a consolidação, né, o avanço da cidadania feminina. Então, gente, 1980 foi o ano dos SOS Mulher, das DEANs, né? Em 1990, salvo engano, nós tivemos, acho que, a criação de mais 6 delegacias no Espírito Santo, tá? Espírito Santo. A gente começou a ter uma série, eu lembro que a Delegacia da Serra, ela foi resultado de uma articulação da Associação de Mulheres Unidas da Serra. Cariacica, a Associação de Mulheres de Cariacica lutando pela libertação, a Mucabule. Ou seja, em Vila Velha foi um conjunto de grupos, de movimentos que construíram, né, conseguiram a implantação da DEAN. Ou seja, os diferentes grupos de mulheres protagonizaram as lutas que resultaram na implantação das delegacias especializadas. No entanto, como eu falei, ainda eram políticas fragmentadas, né? Depois veio a Casa Abrigo de Vila Velha, de Cachoeiro, Vila Velha, e depois veio a da Serra, né? Casa Abrigo Marcele, né? Que era homenagem, geralmente nomes homenageando mulheres, né? Mortas, assassinadas por seus ex-companheiros ou companheiros. E hoje nós temos a Casa Abrigo Maria Cândida, né? Que vocês sabem a história da Maria Cândida, assassinada ao lado da filha, né? E que... De um procurador aqui, exatamente. Não saía do lugar. E daí culminou na morte dela na frente da filha. Inclusive, hoje é advogado, está detida na condenação dela. Olha, foi uma coisa assim que me tocou. E a polícia começou a luta. Você ajudou a gente a alavancar isso. A minha luta não, a luta dos movimentos feministas, das organizações. Não, nós estivemos, né? Você tem um grupo de mulheres que participou ativamente, né? Você, Edna, né? As mulheres, à época de carreira jurídica. Exatamente. Inclusive, né, a Maria Cândida era sobrinha de uma advogada, Genilda, que participava, era afiliada, né? Exatamente. Ou seja, esses movimentos, né, e provavelmente, se você, não sei de onde vocês são, mas se vocês forem buscar um pouco essa memória, provavelmente se vocês forem de outros municípios, vocês vão buscar, né, em algum momento os processos de organização de mulheres. O que eu quero dizer com isso, gente? Que o Estado ele tem um papel fundamental, mas
em particular, nas políticas para as mulheres, não dá para a gente ignorar o papel dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas. Não dá. E nós precisamos recuperar sempre essa memória, essa história, para que as novas gerações saibam disso e percebam que vale a pena lutar, que vale a pena, né, participar dessa trincheira, porque nós precisamos avançar. Porque, né, interessante, nós avançamos em muitos aspectos, avançamos, né, é a relação dialética, né, o contraditório, avançamos e retrocedemos, avançamos e retrocedemos. Quando a gente vai pensar na política de enfrentamento à violência contra a mulher, avançamos, né? Importante, a Lei Maria da Penha, em 2006, né? Avançamos, temos uma série de instrumentos de enfrentamento, mas ainda continuam morrendo 4 mulheres a cada dia no Brasil. Então, assim, é o paradoxo, né? Tá. Bem, quando nós chegamos nos anos 2000, e aí, né, vocês falavam, né, a professora e a Edna, e só fazer um parênteses, a Edna não é doutora, gente, por causa do movimento feminista, tá? Ela só não é doutora, ela é doutora honoris causa. Para a professora, nós vamos ter que garantir isso para ela, porque a universidade se utiliza muito do conhecimento de Edna, tá? Ela está todo dia... militante fervorosa. Então, vocês trazem, né, toda a história de luta na Constituição, né, a luta pela Constituição cidadã, o papel das mulheres. É interessante, por exemplo, porque até a Constituição Federal, o homem era o único reconhecido pelo Estado como chefe de família, né? A partir da Constituição Federal é que a mulher passa a ser considerada também, né, chefe da família. Não é verdade? Então, assim, são coisas aparentemente pequenas, e depois isso leva à mudança do Código Civil. Então, assim, são questões aparentemente pequenas, mas importantes. Por quê? Porque hoje, no Brasil, nós estamos quase par e passo com os homens nas chefias de famílias. Não é verdade? Tem por trás disso, tem movimentos populares, movimentos feministas. Ok. Quando nós chegamos nos anos 2000, e aí a gente pensar um pouco, não quer dizer que não existissem iniciativas de município tal, de estado tal, para a constituição de organismos de política para as mulheres. Não quer dizer que não existissem, né? Não de forma tão sistemática como hoje, mas existiam algumas iniciativas. No entanto, a partir do ano 2000, olha a importância do governo federal. Quando ele começa, a partir do ano de 2003, quando vem a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? E, em 2004, 2005, a primeira Conferência de Política para as Mulheres, isso dá um boom no processo de organização e de surgimento de política para as mulheres no Brasil. Por quê? E aí eu quero chamar a atenção sobre uma questão. Por que os planos municipais, estaduais e nacional, plano de política, são importantes? Porque a política para as mulheres, ela não pode ser uma política da cabeça do prefeito, da gestora, né, do deputado tal, do vereador tal. Entenderam? Quando você faz um processo mais amplo, como disse Edna, mais democrático, de participação da sociedade civil, esse plano não é um plano do indivíduo, do gestor tal, é um plano da sociedade. Então, isso foi extremamente importante para nós, porque o primeiro Plano Nacional de Política para as Mulheres, composto por vários eixos, né? Autonomia, trabalho, violência, direitos sexuais e reprodutivos, uma série de, né, eixos que vão compor o plano, eles vão dar um norte explícito para a política para as mulheres no Brasil.
os relatórios das conferências, não sei se vocês já se debruçaram sobre eles, particularmente o primeiro e o segundo plano, porque depois a terceira conferência ela vai reeditar o segundo plano e a quarta, assim por diante, mas é uma política integral, pega todas as dimensões da vida social das mulheres, no âmbito privado e no âmbito público. Ou seja, aquilo que a gente trazia como bandeira na década de 70 e 80, que o pessoal é o político, que o Estado devia meter a colher. Lembra a história de que em briga de marido ninguém mete a colher? Ali estava, não, o Estado tem responsabilidade com a vida das mulheres. Né? O Estado tem que se comprometer com a proteção da vida das mulheres. Então, o primeiro Plano Nacional, ele é, né, uma política integral de atenção às mulheres. Mas o que tem de positivo isso? É que, para além disso, para chegar ao Plano Nacional, nós tivemos o debate aonde? Nos municípios e nos estados. Então, cada município se reúne, cada não, né? Nós sabemos que não as conferências municipais não aconteceram em todos os municípios, mas aonde elas aconteceram, houve uma avaliação daquelas políticas que eram desenvolvidas, a constatação da ausência de políticas para as mulheres e quais deveriam ser as políticas prioritárias. No segundo Plano Nacional, o município já tinha que devolver o monitoramento da política na Conferência Nacional. Não é verdade? Então, não era um acordo interno, não. Você criava compromissos, né? Você tinha que prestar conta daquilo que foi feito, daquilo que não foi feito. Então, é muito interessante esse processo, porque a gente tem a Constituição da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, e a gente tem em vários estados a instituição de Secretaria de Política para as Mulheres. Eu lembro, por exemplo, no município da Serra, não tinha ainda a Secretaria de Política para as Mulheres, mas lá tinha o Departamento de Política para as Mulheres dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Entendeu? Então, ia se dando um jeito para tentar responder à demanda, que já não era uma demanda local, era nacional. Alguém queria... Ficamos, inclusive, dentro do Ministério do Direito Agrário, Ministério de Assuntos Agrários. Lá? Ministério de Assuntos Agrários. Como foi, né? O processo. A gente gosta de uma horta. De uma horta, né? Então, quer dizer, esses organismos, eles vão se constituindo, mas com tarefas explícitas. Eu não uso a expressão clara, gente, porque dizem que não é o politicamente correta, né? Tarefas explícitas, assim, de qual seria. Por quê? Porque você já tem um norte dentro das conferências municipais. Qual é o problema? É que, a depender da correlação de forças, né, do processo de organização dos movimentos feministas, movimentos de mulheres, em cada município, estado, ele vai ter mais força para garantir, né, a permanência, a implementação e o desenvolvimento dessas políticas ou menos força. Então, e aí, quando as colegas, né, as companheiras vieram falar aqui dos conselhos, agora, recentemente, eu presenciei aqui no Estado, por exemplo, uma ruptura dentro de um determinado conselho, onde parte da sociedade civil saiu, porque falou, nós não queremos continuar legitimando a política que não é a política proposta pelo conjunto da sociedade. Então, o conselho, que é um espaço importante, como disse Edna, né, como vocês disseram, aprofunda a democracia, em muitos casos ele pode ser legitimador dos interesses de grupos, interesses políticos. E aí ele perde a sua função de controle social, né? Ele tem a sua autonomia relativa comprometida. Então, em muitos casos,
as políticas para as mulheres, elas foram comprometidas no processo de gestão da política, porque os sujeitos que assumem a função de gestão não têm, ou não têm compromisso ético-político com essa política, ou não têm entendimento do que seja essa política, ou muitas vezes ainda traz os resquícios, né, dos valores patriarcais. Então, isso é extremamente complexo. Por quê? Porque a ideia da política como promotora, né, como do desenvolvimento da cidadania, né, dos direitos humanos das mulheres, fica profundamente comprometida. Então, nós temos casos no Espírito Santo, onde nós tivemos organismos de política para as mulheres, que a política avançou. Então, assim, o organismo ele é importante, porque ele tem a tarefa o quê? De fazer a gestão, de elaborar, planejar, de fazer a gestão da política, de fazer, acompanhar, né, a implantação da política, de monitorar e de avaliar a política. Mas se o gestor, a gestora, não tem alguns pressupostos para estar nesse lugar, né, compromissos que são importantes, isso pode minar todo o esforço coletivo que foi feito para chegar até ali. Então, os organismos, eles têm um papel importante, eles precisam existir, eles precisam ter a sua relativa autonomia, eles precisam ser assumidos por sujeitos que tenham um compromisso com as mulheres, né, que sejam, a gente luta para que sejam as mulheres que assumam esses espaços, né, mas essas pessoas precisam ter explícito qual é o seu papel, a sua função, que é uma função estratégica na gestão dessa política. Por quê? Porque a gente conversava também sobre isso há pouco no café. A ideia de que, como as mulheres, né, o avanço das mulheres significa para muitos ameaça. Nós não queremos passar essa impressão, nós não queremos, mas muitos sujeitos se sentem ameaçados. E nós vivemos uma situação numa das câmaras municipais aqui do Estado, onde todas as expressões, toda a expressão gênero, ela foi retirada da política pública, porque gênero remetia à ideologia de gênero. Então, se debruçaram sobre a política de educação e retiraram até onde tinha gênero alimentício foi retirado, para cair no ridículo, né? Ok? Nós tivemos, então, assim, a gente enfrenta uma série de resistências. Então, se aqueles sujeitos que estão na condução dos organismos não têm esse compromisso, essa clareza, eles tendem a recuar, né? E aí, muitas vezes, a política para as mulheres, elas viram moeda de troca, tá? Elas vão para um balcão de negócio, e isso é muito complicado. Muito complicado, né? Porque nós não aceitamos, essa coisa do gênero aqui foi resultado, né, desse município, foi resultado de uma articulação de uma bancada religiosa de orientação mais ortodoxa, que forçou o prefeito e conseguiu retirar. Depois teve toda uma reação, né, da educação e tudo, mas assim, para a gente ver como isso é complicado. Então, esses organismos, eles são importantes, eles precisam ter uma política constituída para conduzi-la. No Brasil, hoje, as políticas para as mulheres, elas constituem um sistema onde o município tem um papel importante, o Estado tem um papel importante. Então, quando você pega lá a Lei Maria da Penha, lá está explícito qual é o papel de cada nível de governo, não é isso? De cada esfera de governo, de cada esfera no campo das políticas públicas.
Então, existem as orientações. Então, nós precisamos nos apropriar disso para trabalhar isso e potencializar a política em cada nível. Um outro desafio que se apresenta é que, muitas vezes, os organismos de política para as mulheres, como disse Edna aqui ao encerrar, nós precisamos pensar em políticas específicas para as mulheres, dentro desses organismos. Mas nunca podemos perder de vista que as políticas para as mulheres, elas são, sobretudo, intersetoriais e transversais. Então, uma Secretaria de Política para as Mulheres, que se preze, ela tem que conhecer toda a política que a Secretaria de Saúde vai desenvolver em relação às mulheres. O que está previsto pela Secretaria de Educação, de Habitação, né? Então, você precisa pensar aonde há transversalidade, onde essa política ela vai ser transversalizada, em quais áreas da política social, né? E cobrar as responsabilidades. O que acontece muitas vezes nessa relação no interior, né, do poder público? Muitas vezes há uma produção de uma atenção, que é uma falsa atenção, né? O que a Secretaria fez de Política para as Mulheres não é compromisso da Secretaria de Saúde, de Habitação, de Educação. É como se fossem pastas que não dialogam, não há interlocução entre elas. Então, é fundamental essa capacidade de fazer esse monitoramento, e, para isso, você tem que conhecer a política, né? Então, esse é um aspecto. A ideia da intersetorialidade, quem são os setores que vão atuar nessa relação? Que profissionais precisam ser qualificados para atuarem ali, né? Que redes podem ser constituídas para atenção às mulheres nas suas diferentes dimensões da vida social, seja da violência, da saúde, da educação, né? Então, a gente precisa pensar esse conjunto de coisas. É muito desafiador. É muito desafiador. Não dá para a gente se deter, né? Achar que nós estamos no nosso pedacinho, né, da política para as mulheres, e isso aqui nos satisfaz. Porque a vida social ela não se limita a um departamento, a uma secretaria. E também não podemos permitir que o próprio poder público, no interior do sistema público, elimine o próprio processo de construção da política. Porque muitas vezes está lá, né? Estou vendo aqui assistente social, psicólogo, advogado, aí vai lá um outro profissional, né? Adota uma postura completamente distinta, desqualifica a política, às vezes na mesma secretaria, em secretarias distintas. Então, você gera uma tensão, uma falsa tensão, e isso compromete a política para as mulheres. Então, a intersetorialidade e a transversalidade são elementos fundamentais, né? E essa capacidade de interlocução com as outras esferas. Nós estamos aqui no Ministério Público. Quem é aqui do Poder Executivo? Trabalha no Poder Executivo aqui, trabalha em políticas de governo, no Poder Executivo. Não tem ninguém? A importância disso, porque esse diálogo ele tem que acontecer, né? Isso não diz respeito só ao Ministério Público, diz respeito a todas, né, as esferas, níveis de governo que atuam com política para as mulheres. E aí, pensando o papel do Conselho, por isso que o Conselho ele precisa preservar a sua relativa autonomia, porque ele precisa exercer o seu papel de controle social, né? Para ver se, de fato, a política está sendo aplicada nas condições que devem ser aplicadas, né? Então, bem, desculpa que eu estou falando demais, eu vou só... Bem, um outro dado que eu acho importante colocar para vocês, eu já vou encerrando, tá? É que política, aqui, vocês devem atuar em diferentes municípios. Eu estava olhando um pouco os dados do IBGE de 2022 do Espírito Santo. Quem são as mulheres
que são usuárias da política com as quais nós atuamos, né? Ou controlamos, ou fiscalizamos, ou monitoramos. Quem são essas mulheres? Em que estado nós estamos? Então, conhecer a realidade social, em que território concreto essas mulheres vivem, isso é fundamental. Então, eu estava lendo, inclusive divulgado pelo Instituto Jones dos Santos Neves, né, porque eles fizeram uma compilação dos dados do IBGE. Nós somos, né, a maioria da população capixaba, a grande maioria é negra, né, parda e preta. Não há esse dado sobre as condições econômicas das mulheres, mas nós temos hoje no Espírito Santo em torno de 170 mil pessoas vivendo abaixo do nível de pobreza. E, provavelmente, a grande maioria desses sujeitos é mulher e é negra. Muitas vezes chefes de família. Então, assim, a gente que atua, né, na política, com a política pública, é importante entender em que território nós pisamos, quem são esses sujeitos. A generalização ela é muito perigosa, né? Ela é importante como norte, como referência, mas eu preciso reconhecer o meu território. E no Brasil, gente, não dá para pensar política para as mulheres sem fazer o recorte de classe, raça, geração, orientação sexual e identidade de gênero e pessoas com deficiência. Eu não posso mais ignorar isso, né? Eu não posso ignorar que são mulheres diversas que demandam a ação do Estado, do agente público, e que precisam ser assistidas nas suas particularidades, nas suas especificidades. Então, hoje é impensável, à frente de qualquer espaço público, ignorar a condição de classe social dessa mulher, a sua condição de raça, etnia, né, a sua orientação sexual, identidade de gênero. Geração, né, em que faixa etária se encontra. A maior parte das mulheres capixabas, salvo engano, está entre 30 e 54 anos. 34 a 54, desculpa, agora me foge. Mas nós precisamos, são mulheres em idade reprodutiva, né, que precisam de assistência, e demandam por creche, demandam, né, por escola em tempo integral, ou seja, então são demandas que o Estado tem que responder. Então, e aí, para fechar, assim, quais são os nossos maiores desafios hoje no campo das políticas para as mulheres e dos organismos de política para as mulheres? As colegas colocaram várias coisas. É a defesa e o reconhecimento do Estado laico. Não é possível mais... a gente não... Olhe bem, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIAPN+. Está no ranking mundial de morte de pessoas, mas não se discute porque isso é pecado, isso compromete a minha religião. O Estado não pode se pautar por isso, o Estado tem que ser laico. Essa foi uma conquista das revoluções burguesas. E nós precisamos fazer valer isso, né? Para que a gente possa trazer os temas que hoje são temas polêmicos e que viraram, né, são obstaculizados, né, não avançam no Brasil. Então, o Estado laico. A outra coisa, esses organismos de política para as mulheres, eles são importantes porque eles precisam ter dotação orçamentária. Não adianta a gente falar, o prefeito falar, o vereador falar, o governador falar, né, o deputado, o presidente, né, o congressista falar, se não tiver recurso. A dotação orçamentária, porque você não viabiliza a política pública sem recurso. Né? E aí, o que hoje a gente presencia no Brasil é muito triste, né? No Congresso Nacional, você tem uma desoneração, né, de algumas, que chama de áreas, né, de produtivas, né, de atividades produtivas no Brasil, de um lado, ok, né, tudo bem, mas do outro, a luta para aumentar o quê?
o valor da verba parlamentar, não é isso? Ou seja, o bolo orçamentário ele vai se dispersando, se deteriorando, e as mulheres nesse processo, e as políticas para as mulheres. Nós precisamos investir, ter dotação orçamentária. O ano passado, uma das primeiras iniciativas, eu acho que a professora Laudelina deve ter acompanhado, a Secretaria das Mulheres, o Ministério das Mulheres, publicou um edital para investir em 15 secretarias de política para as mulheres nos estados. Não é isso? Eu gostaria de saber, por exemplo, eu não sei, tá? E aí vou perguntar para a Edna, que está lá no Conselho Estadual, se a Secretaria de Política para as Mulheres no Espírito Santo, ela acionou o recurso, porque ela tinha lá recurso para investir na parte de tanto de investimento, quanto de compra de montar logística de trabalho. Equipamentos. Será? Vocês ouviram o que a professora Laudelina falou? A maioria dessas verbas retorna para o governo federal, porque os estados não desenvolvem as políticas. Eu lembro que no Espírito Santo... Que não possui, né? Eu lembro aqui, pessoal, que quando a primeira proposta de criação da Casa Abrigo no Espírito Santo, né, a gente trabalhou na proposta, fizemos, né, conjunto, trabalhamos até com uma colega à época, ela era da Secretaria de Segurança Pública, trabalhamos a proposta, mandamos para Brasília, o recurso veio, ela foi demitida e o recurso foi devolvido. É muito triste isso, é muito frustrante, né? Então, assim, esse processo mesmo de monitoramento, esse recurso está sendo usado, em que condições? Porque o governo federal disponibilizou o recurso, mas ele necessário, porque ele precisa ser captado por meio de projetos. Então, esse monitoramento do orçamento público é muito importante. E uma outra questão... Eu anotei aqui algumas questões que eu gostaria... Que as políticas para as mulheres não sejam apenas políticas de governo, que elas se tornem políticas de Estado, porque elas viram uma obrigação, né, daqueles que passam pelo processo de gestão, não é? E aí não é porque o governo tal não quer, não gosta das mulheres, ou tem uma visão conservadora, ele pode até... Mas aí vai estar lá o Ministério Público, vai lá estar o Conselho da Mulher fazendo o seu processo de fiscalização, né? Bem, é isso que eu gostaria de colocar. E reafirmar mesmo a importância da gente ter organismos próprios para a gestão da política para as mulheres, mas eles precisam atuar de forma intersetorial e de forma transversal. Tá? Porque senão a gente despotencializa e desmonta essa política. Ok.